Opa, tudo bom? Meu nome é Caio Melo e eu estou aqui para te contar uma oportunidade, uma porta que está entreaberta com a reforma tributária e que você que trabalha com operações imobiliárias pode já se posicionar como especialista, fazer dinheiro, criando uma grande vantagem para o teu cliente. Se você ainda não me conhece, sou Caio Melo, eu sou contador de formação, trabalhei como contador em escritório de contabilidade, depois como consultor contábil e tributário, o que eu sou até hoje. Passei a dar aulas, então eu sou professor, sou mentor, né? Mentor no bom sentido, né? Não é aquele oba-oba que a gente vê na internet. E sou autor de livro, né? Tenho um livro publicado pela editora Atlas, em coautoria com o professor Fábio, sobre holding, né? Holding familiar, holding patrimonial. O meu grande barato na contabilidade é lidar com construção civil, atividade imobiliária e holding. E eu estou estudando a reforma tributária, artigo a artigo, com profundidade, como eu acho que todo consultor, todo especialista deve fazer, mas com enfoque principal nisso, nos imóveis. E olha só que interessante, do texto que saiu da Câmara e foi para o Senado, com aquelas mais de 2.000 emendas, o Senado aprovou um texto com novidades. E esse texto foi depois para a Câmara e a Câmara aprovou. A Câmara tirou algumas coisas lá, beleza, né? Por exemplo, o ST, né? O Senado queria que tivesse substituição tributária de BS e CBS, a Câmara foi lá e arrancou fora. Mas não é isso que interessa para a gente aqui. O que interessa é que nasceu nessa tramitação final alguns regimes de transição específicos para operações imobiliárias. Tem regime de transição para incorporação, regime de transição para loteamento. Tá? Isso tudo é muito importante. E você vai me ver falar sobre isso principalmente no meu programa, o programa Dominando a Reforma Tributária, que é um programa de estudo conjunto. É uma confraria, uma comunidade onde eu, junto com os meus alunos, estudamos artigo a artigo e debatemos as oportunidades. Para você ter uma ideia, antes disso aqui acontecer, já tinha lá no grupo de WhatsApp eu mandando print do artigo, mandando áudio para os meus colegas, para os participantes desse programa. Já tinha aula na nossa plataforma. E aí, claro, eu não quis deixar isso só exclusivamente para quem está comigo. Né? Eu acho que merece ser divulgado isso, né? Eu estou aqui para fazer isso, mesmo que de graça, mesmo que você ainda não seja meu aluno. Olha só que loucura. Né? O que acontece? Nesse texto que foi aprovado pelo Senado, depois voltou para a Câmara, foi aprovado de novo e vai para a sanção presidencial, existe um regime tributário de transição para aluguel de imóveis, tanto aluguel residencial quanto aluguel não residencial. E por que eu digo que é uma oportunidade que está com a porta entreaberta? Porque só vai poder se beneficiar desse regime de transição do aluguel os contratos de aluguel firmados antes da publicação da lei complementar. E a gente não sabe, né? Tá lá, tá na mesa do Lula, né? Pode ser que o Lula publique, né, assine e bote pro DOU agora, pode ser que seja daqui a uma semana, daqui a um mês, a gente não sabe. Então, existe uma fresta de uma porta entreaberta. O que é isso? Vamos lá. Se você já estudou a reforma tributária, você já sabe que BS e CBS é não cumulatividade e que existe um regime específico para operações com imóveis. E nessas operações com imóveis, né, você vai ter débito e crédito, você vai ter redutor de ajuste, você vai ter redutor social, né, que são reduções de base de cálculo, você vai ter regime de caixa no aluguel, o que não é normal para IBS e CBS normalmente. Né? Vai ter uma série de regras específicas. Vai ter algumas deduções de base de cálculo de despesas do aluguel, vai ter crédito tributário, mas a alíquota vai subir. Né? Hoje, falando de PIS e COFINS no lucro presumido, regime cumulativo de PIS e COFINS, você paga 3,65, 0,65 de PIS e 3 de COFINS. A alíquota estimada para IBS e CBS é de 30%. Tudo bem que o aluguel, a receita de aluguel no IBS e CBS vai ter uma redução de alíquota. Se você não sabia disso, já fica aqui mais um aprendizado. Né? A alíquota cheia de IBS e CBS na atividade de aluguel vai ter uma redução. Tá? Então vai ser uma alíquota reduzida. Legal? Mesmo assim, fazendo as contas, pode ser que fique
mais alto, ou seja, tem um aumento de carga tributária em relação a hoje pagar 0,653 sobre a receita recebida. E é aqui que está a oportunidade. O artigo 484 desse projeto, que foi aprovado pelo Senado e aprovado pela Câmara, ele prevê o seguinte: de um lado, aluguéis residenciais. De outro lado, aluguéis não residenciais. Como é que vai funcionar? Se você tem um contrato de aluguel não residencial firmado antes da publicação da lei complementar e ele tem prazo determinado, você pode escolher, ao invés de, em janeiro de 2027, pagar IBS e CBS pela regra normal, você pode escolher um regime de transição, em que você vai pagar 3,65 de IBS e CBS. Ou seja, é a mesma coisa, né? Você vai pegar a tua receita recebida e aplicar 3,65, que é a mesma carga tributária que você tem hoje. Então, imagina que interessante. Se você tem um cliente hoje que aluga uma terra rural, que aluga um galpão, que aluga, né, uma laje, que aluga sala comercial, que são aluguéis que costumam ter prazo longo, você pode firmar um contrato antes da lei complementar ser publicada, com, por exemplo, 20 anos de prazo, 15 anos de prazo. E você garante a esse cliente o direito de tributar 3,65 de IBS e CBS sobre a receita recebida. Claro que você perde os créditos dessa operação, os redutores, etc. Beleza. Vai segregar, é como se fosse um regime especial. Inclusive vai ter uma contabilidade segregada aqui. Tá? Mas se o efeito da reforma tributária para esse caso está sendo danoso, está aumentando a carga tributária, você agora pode ser o cara que chega com essa oportunidade. Caio, como é que a gente vai provar que o contrato de aluguel é antes da lei complementar? No aluguel não residencial, você vai comprovar isso pela data do contrato, com o reconhecimento de firma ou com assinatura eletrônica, certificado digital, por exemplo. Além disso, depois, até dezembro de 2025, você vai ter que registrar esse contrato. Né? Uma outra regra. Além da assinatura do contrato ter que ser antes da publicação da lei, além disso, outra regra, você também vai ter que levar esse contrato a registro ou no cartório de registro de imóveis, ou no registro de títulos e documentos, ou ainda entregar esse contrato para a Receita Federal e para o Comitê Gestor do IBS. Ah, Caio, mas é muita burocracia. Será que a economia que o seu cliente vai ter não compensa? Será que o serviço de consultoria que você vai prestar, cobrando por essa economia tributária, não compensa? Eu acho que compensa. Talvez não para todos os casos, mas para vários. Para alguns, principalmente para o seu posicionamento como um contador, que é um consultor, que é um contador de verdade, que é um especialista, que não está nesse papo de guru de reforma tributária, de só ensinar o basiquinho que todo mundo está falando, copiando e colando. Isso é um estudo aprofundado. Eu tenho certeza, você não ouviu ninguém falar sobre isso que não tenha sido eu ou um dos meus mentorados. Eu sei disso, porque, assim, modéstia à parte, eu sou o cara que mais produz conteúdo e mais se atualiza sobre operação imobiliária, falando de contabilidade aqui no Brasil. Então, é por isso que eu estou te dando em primeira mão isso. É esse nível que eu quero que você se posicione como um contador de verdade, como um consultor, como um especialista, como alguém que traz em primeira mão oportunidade para o seu cliente. E no imóvel residencial? No imóvel residencial existe uma trava temporal. Você também tem que ter um contrato com o prazo original determinado. Então assim, pode fazer um aditivo para prazo? Não, tem que ser um contrato cujo prazo original seja determinado, ou seja, não pode ser contrato de prazo indeterminado. No caso de imóvel residencial, esse prazo, você vai ter o seguinte, o contrato ele pode ter o prazo que ele quiser, mas o benefício de transição só vale até dezembro de 2028. Então é um benefício mais restrito. Como entra em janeiro de 27, tu vai ter 2 anos de benefício. Comparando IBS e CBS de aluguel normal. E aumentar a carga em relação ao 3,65 de PIS e COFINS, eu vou ter 2 anos
tributando 3,65. Sensacional. De novo, o contrato tem que ser assinado antes da lei complementar sair. Então, ó, tem que correr, a gente tem que fazer isso para ontem. Não dá para esperar voltar do recesso de ano novo, hein? No caso de contrato residencial, o que você vai levar em consideração para definir a data? A data vai ser definida ou pelo reconhecimento de firma, ou pela assinatura eletrônica, certificado digital, ou por comprovante de recebimento da primeira parcela do aluguel. Só que aí tem que ser assim, vamos imaginar o seguinte, eu estou gravando esse vídeo para você dia 18 de dezembro de 2024, ok? Digamos que hoje eu firmei esse contrato. A primeira parcela tem que ser recebida até o final do mês seguinte, no meu caso, janeiro de 2025. Então, no imóvel residencial, eu posso comprovar com reconhecimento de firma, com certificado digital, assinatura eletrônica, ou com comprovante do recebimento da primeira parcela do aluguel até o último dia do mês seguinte, beleza? Então, isso é bem interessante, é algo que é importante que você tenha em mente, né? Caio, eu não acredito em você, então vamos fazer o seguinte, vamos olhar juntos isso aqui? Fácil assim. Olha só, como é que se faz? Como é que eu gosto de tratar os meus alunos, os meus mentorados? Eu gosto que vocês sejam profissionais independentes. Então eu vou abrir aqui o Google, tá? Vamos lá. Vou abrir aqui o Google. Eu vou Simplificou, que é o sistema do Congresso Nacional, onde você tem a tramitação. Eu vou digitar aqui o PLP 68. PLP 68 de 2024, que é o que nos interessa. Tá aqui, ó, casa iniciadora Câmara, aí foi para o Senado, que foi a casa revisora, saiu de lá, aí foi remetido para a Câmara, né, e a Câmara aprovou. Qual que é o problema? A gente não tem, depois que a Câmara aprovou, ela não tem aqui ainda, tá? A gente está no dia 18 de dezembro, não tem aqui ainda o texto atualizado. Onde é que a gente vai? Tá? Onde é que a gente vai? A gente vai pegar, né, porque assim, aqui nessa parte revisora, se eu for aqui nesse inteiro teor, ó, só tem o textinho dos requerimentos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou uma casa antes, vou aqui no Senado, e vou pegar a última tramitação do Senado. Tá? Vou pegar aqui, ó, dia 16 de dezembro de 2024, texto revisado. Eu vou pegar essa minuta. Tá? E nessa minuta, eu vou dar um Ctrl F aqui, um localizar, artigo 484. Tá? É no artigo 484, como é que ele não... Difícil, quando ele abre no navegador, ele é mais lento para carregar tudo, né? Então, 484. Não, para dizer que eu não estou mentindo. Vamos carregar essas páginas aqui. Aqui, muito bem. Vamos subir. Caio, eu tô ficando tonto, é muito artigo. A gente vai estudar um por um. Isso que é o mais legal, tá? A gente, no programa Dominando a Reforma Tributária, a gente vai estudar artigo por artigo para que os nossos alunos, os nossos colegas consultores sejam profissionais completos e independentes. Né? Olha aqui, ó. Artigo 484. Tá? Ele está no capítulo sobre transição de operações com imóveis, numa seção de operações iniciadas antes de janeiro de 29. E aí tem aqui, ó, locação, cessão onerosa e arrendamento do bem imóvel, tá? Dentro do meu programa já tem uma aula completa lendo todo o artigo, interpretando junto, dando exemplo para preparar o nosso profissional. Mas aqui você tem a base legal
disso que eu trouxe para você. Diz para mim, faz diferença na tua vida, na tua carreira na contabilidade, ser esse tipo de profissional? Será que o teu cliente não vai valorizar mais um profissional que leva uma oportunidade dessa para a mesa? Quando está todo mundo com medo da reforma, quando está todo mundo com dúvida sobre como ela vai ser, quando está todo mundo sem saber direito onde pisar, seu profissional, especialista, independente, com segurança, com uma rede de suporte em que está ali trocando ideia o tempo todo para trazer, tá aqui a oportunidade, tá aqui. E daqui a pouco essa porta fecha. Porque daqui a pouco a lei complementar é publicada e a pessoa vai descobrir, putz, podia ter feito. Esse que é o grande problema. Eu não quero isso para você. Eu quero você na vanguarda, no que há de mais atual para ajudar o teu cliente e, claro, você ser reconhecido, se posicionar no mercado, dominar território, conquistar espaço frente aos teus concorrentes, conquistar os melhores clientes do mercado, ser de verdade um especialista na contabilidade imobiliária. Beleza? Se isso faz sentido para você, vou te dar aqui uma dica, hein? Aqui embaixo tem um link para você se inscrever no nosso evento, porque agora em janeiro nós vamos ter o lançamento de uma turma promocional do programa Dominando a Reforma Tributária. Se você quer estar junto comigo e com essa verdadeira tropa de elite da contabilidade imobiliária, estudando em profundidade, de verdade, de forma séria, a reforma tributária, eu te convido a participar desse evento. Vai ser uma aula dia 21 de janeiro, gratuita, em que eu vou trazer uma visão geral da reforma tributária, principalmente falando de imóveis. Já tem muita coisa interessante lá acontecendo. E você vai ter oportunidade de, com um desconto promocional excelente, entrar para a nova turma do Dominando a Reforma Tributária. Beleza? Sem mais enrolação, porque eu sei que você tem muita coisa para fazer, faz o seguinte, hein? Entre em contato com teus clientes, faz lá o planejamento, vende esse serviço, bota dinheiro no bolso, que eu quero você feliz, mais rico e mais reconhecido. Fica com Deus, um forte abraço e até o dia 21 de janeiro no Dominando a Reforma Tributária.